Hello, good morning, good afternoon, good evening. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas esse vídeo aqui, essa gravação, essa aula é basicamente para explicar com detalhes, com calma, para repetir 1000 vezes se for preciso, né? Porque gravação a gente pode repetir 1000 vezes sobre o Simple Past, tá? Então, o que que é o Simple Past? O Simple Past a gente poderia dizer que é o pretérito perfeito, né? Ele equivale ao pretérito perfeito na língua portuguesa. O pretérito perfeito é aquele que é pretérito para começo de conversa. Pretérito é passado, né? E perfeito é aquele que começou e teve fim no passado. Por exemplo, ontem eu almocei meio-dia, semana passada eu ouvi música, mês passado eu fui na praia, essas coisas assim. Eu acabou. E comecei e terminei no passado, pretérito perfeito. Tem o imperfeito também, mas que não vem ao caso aqui, porque a gente tem que se focar naquilo que é o que a gente está estudando, que é o tempo verbal do Simple Past, tá? Eu vou apresentar para vocês. Deixa eu compartilhar a tela certa. Então, Exploring the Simple Past Tense. O Simple Past Tense é um tempo verbal fundamental que ali que tá, o que está escrito aqui, ó, é exatamente isso aqui que eu estou dizendo, ó. Para entender eventos no passado com ações completas, tá? Então, qual é que é a formação do Simple Past? A gente tem duas maneiras de formar o Simple Past. Com os verbos regulares, né? Que, como regra geral, tem as exceções, sempre tem as exceções. Como regra geral, a gente adiciona ed nos verbos, tá? E os verbos irregulares, que é necessário fazer uma consulta de uma lista de verbos, que ao longo dos tempos a gente vai decorando de tanto consultar, tá? E, obviamente, também tem algumas mudanças na escrita das palavras, dependendo de cada verbo, dependendo da terminação de cada verbo, né? Aqui no exemplo, a gente tem aqui o verbo walk, que tu acrescenta o D, que é caminhar, né? Que tu acrescenta o ED, fica walked, ó a pronúncia, walked, tá? E aqui no plan, né? Como ele termina em consoante, vogal, consoante, CVC, consoante, vogal, consoante, a gente adiciona mais um N e ele fica planned, né? E os verbos irregulares, às vezes, podem ser bem diferentes, que nem o passado de go é went, né? E de si é só. Mas vocês podem sempre consultar a lista. Então, qual é os usos do Simple Past? Para ações completas no passado, para ações habituais do passado, né? E para narrar uma história. Então, aqui tem mais exemplos de verbos regulares e irregulares. Por exemplo, walk, walked, play, played, cook, cooked. E de irregulares, go, went, see, saw, be, was ou were, tá? O Simple Past, ele é caracterizado pelas time expressions muito evidente, as expressões de tempo muito evidente, tá? Yesterday, last week, last month, last year, 10 years ago, once in a while, no, once in a while, no. Once in the last week, once last week, twice last week, né? Que coisas que aconteceram no passado, ações completas, volto a repetir. Aqui tá dando um simple past versus o present perfect, mas eu não vou me deter, porque a gente não aprendeu o present perfect ainda, a gente vai aprender. E aí tem uma sugestão de prática do simple past, que eu prefiro abrir o board, o whiteboard, para mostrar para vocês, tá? Agora com frases completas. A gente fez uma introdução no simple past e agora eu vou mostrar detalhadamente, tá? Então, eu vou
começando com a forma afirmativa. Affirmative form. Então, aqui, deixa eu mudar a cor, porque eu gosto de coloridinho. I went to school yesterday. Eu fui para a escola ontem, tá? You washed the dishes last week. Você lavou os pratos na semana passada. She studied English last year. Ela estudou inglês ano passado. He walked to school yesterday. Ele caminhou até a escola ontem. It slept, passado de sleep, né? De dormir. It slept all day long. All day long. Yesterday. Vamos botar yesterday de novo para fazer sentido. We studied French last month. Nós estudamos francês no mês passado. You went to Unipeople. Vocês foram para Unipeople last year, no ano passado. E they studied Spanish. Eles estudaram espanhol 10 years ago. 10 anos atrás. Tá? Então, observem, aqui eu misturei os verbos regulares com os verbos irregulares, tá? Eu misturei, aqui tá misturado. Vocês viram ali que no study tem uma diferençazinha, né? Ó, ele ficou studied, né? E o play fica played, porque segue aquela mesma regra, né? Se antes do Y tem uma consoante, eu troco o Y por I e acrescento ED. Se antes do Y tem uma vogal, eu apenas acrescento ED, tá? Se o verbo termina com E, eu apenas acrescento D, certo? Agora, vamos seguir aqui a lógica e vamos ver a forma negativa. Negative form, do simple past. Então, eu vou pegar as mesmas frases daqui para fazer sentido. Então, I didn't go to school yesterday. I didn't go to school yesterday. O que acontece aqui? O meu verbo auxiliar é did. O meu verbo auxiliar é did, né? O verbo do simple, o auxiliar do simple past é did. Mas o not, que é o não, né? Fica did not. Na forma contraída, didn't. Deixa eu botar ele mais para cá para vocês enxergarem melhor. Certo? Se eu botar did not, vai estar certo? Vai estar certo. O que dizia ali? You wash the dishes last week. E vocês viram que daí o verbo volta, ó. O verbo volta para a forma base, ó. Tá vendo? You didn't wash the dishes last week. Você não lavou os pratos na semana passada. Danadinho, tem que lavar, né? She didn't study English last... Ela não estudou inglês no ano passado. Que feio. He didn't walk to school yesterday. He didn't walk to school yesterday. Ele não caminhou para a escola ontem. Não foi caminhando para a escola. It didn't sleep all day long. Ele não dormiu o dia inteiro ontem, né? Yesterday. Nós não estudamos francês no mês passado.
We didn't study French last month. You didn't... Não me lembro o que é o you. You didn't went to Unipeople last year. You didn't go to Unipeople last year. Então, mas não veio para Unipeople no ano passado, vem esse ano, não tem problema. They didn't... Deixa eu ver. Study Spanish 10 years ago. Ah, essa é a forma negativa, ou seja, que todos os verbos voltaram para a forma base, para base form. Na forma negativa e na forma interrogativa também vai ser assim. Então, vamos para a interrogative form. Para finalizar. Interrogative form. O meu auxiliar é o did. Então, did I did I go to school yesterday? Tô no momento amnésia. Não sei se eu fiz. Não sei se eu fui para a escola ontem. Eu fui para a escola ontem? Momento amnésia. Did you... nunca lembro, né, das frases. Não adianta. Did you wash the dishes last week? Did you wash the dishes last week? Deixa eu diminuir aqui que tá muito grande. Did you wash the dishes last week? Did she... Nunca lembro das frases. Did she study English last year? Did she study English last year? Did he walk to school yesterday? Did he sleep all day long? Did we study French last month? Did we study French last month? Did you go to Unipeople last year? Did you go to Unipeople last year? Did they study Spanish 10 years ago? Tá? Agora eu vou mostrar a lista de verbos irregulares, porque ela é grande e ela precisa ser consultada com frequência, tá? E eu já estou gravando essa aula para vocês terem acesso às informações e repetir quantas vezes forem necessárias. Eu vou fechar o quadro branco agora, né? E vou passar para a lista de verbos irregulares. E eu vou mostrar como procurar essa lista de verbos irregulares para não dizer assim, a teacher não mostrou, a teacher mostrou sim. Tá? Eu vou lá no Google, eu posso botar em português, lista de verbos irregulares em inglês, tá? E aí eu vou ali em imagens e vai ter um monte, ó. Ó, posso baixar um assim, ó. Vamos visitar lá. Ó. Be, was, were, been. Beat, beaten. Become, became, become. Begin, began, begun. Bite, beat, beaten. Blow, blew, blown. Break, broke, broken. Sim, eu sei todos de cor. E sim, vocês precisam consultar até decorar. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, just call me. Se está assistindo no replay, põe a dúvida aqui nos comentários. Se tu é meu aluno, me chama no WhatsApp. All right? Kisses.